tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar uma lei extremamente importante, que é a Lei de Execução Penal. Então, o que nós vamos aprender nessa aula de hoje, nessas aulas, já que são duas partes? Nós temos uma lei de execução penal que é maravilhosa, só que, no entanto, nós temos vários obstáculos para a efetivação daquilo que está previsto na Lei de Execução Penal. Justamente por quê? Por conta da nossa crise no sistema carcerário ou sistema penitenciário. Então, a gente vai ver que muitas vezes aquilo que está previsto na LEP não é aplicado na prática, justamente por conta dessa falta de aparato estatal, de investimento, de política pública estatal para efetivar as disposições que estão contidas na Lei de Execução Penal. E aí é que entra a parte mais importante da nossa aula. Nós temos muitas decisões jurisprudenciais do STF e do STJ que de alguma maneira tentam interceder, no que diz respeito à efetivação dos direitos e garantias fundamentais do preso, mesmo diante dessa falta de aparato estatal. Então, o que vai acontecer na aula de hoje? Nós vamos ver aqueles pontos dos artigos da Lei de Execução Penal, que são os mais importantes, mas afora isso nós vamos ver muita súmula de jurisprudência do STF e do STJ e também alguns posicionamentos jurisprudenciais, ok, pessoal? Então, olha lá, vamos começar então a nossa querida Lei de Execução Penal. Então, veja, pessoal, o artigo 1º, que num primeiro momento aparenta uma certa desimportância, na verdade dele, a gente já começa a extrair pontos extremamente importantes da Lei de Execução Penal. Então veja que ele diz o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, disposições de sentença. Qual sentença? Sentença penal condenatória. Claro, sentença penal condenatória. Ou decisão criminal. Então, veja, como assim decisão criminal? Porque muitas vezes, pessoal, nós temos decisões criminais de natureza penal que determinam a prisão cautelar sem que necessariamente nós tenhamos uma sentença penal condenatória. Então, decisão criminal, a gente cuida aqui dos presos provisórios. Ou seja, aqueles que possuem a segregação da liberdade decretada através de uma decisão judicial em sede cautelar. Então, preso cautelar, que a gente diz, ou seja, aquele preso por conta de uma temporária, por conta de uma preventiva, ele é denominado pela Lei de Execução Penal de preso provisório. Ok? Então, veja que a LEP ela cuida sentença naquelas hipóteses em que já houve um processo penal que culminou, que resultou na imposição de uma pena ou em uma decisão judicial, ou seja, aquela decisão que não possui natureza de sentença penal condenatória. Então, veja que a LEP, no artigo 1º, ela se preocupa em dizer que ampara não só aqueles que estão segregados da sua liberdade de locomoção por força de sentença, mas também aqueles que são provisoriamente segregados da sua liberdade de locomoção. E aí nós continuamos ainda no artigo 1º. E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Qual condenado? Aquele que participou de um processo penal que resultou com a imposição de uma pena
privativa de liberdade. E aqui nós temos um segundo detalhe, é do internado. Então veja, pessoal, que o internado, ele é aquele que recebe, ao final de um processo criminal, uma sentença penal absolutória imprópria. Ou seja, é a aplicação da medida de segurança. Então nós temos, né, a imposição de pena privativa de liberdade ou medida de segurança. A medida de segurança, pessoal, é chamada, né, de sentença absolutória imprópria. Imprópria justamente porque a pessoa, né, ela vai sofrer uma restrição da sua liberdade de locomoção, mas essa restrição ela possui natureza diferente daquela que é originada por uma sentença penal condenatória. Então veja que a sentença absolutória imprópria, por isso absolutória. Por que absolutória? Porque a essa pessoa não será cominada uma pena privativa de liberdade. Então veja que a sentença absolutória imprópria, ela se reveste de duas formas. Então ela pode, né, ocasionar a internação, que é a medida, que é a sanção aplicada e prevista lá no artigo 1º, e temos aqui também o tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial. Então veja que a internação ela é uma espécie de sentença absolutória imprópria. É uma das formas de manifestação da medida de segurança. Onde a medida de segurança se encontra, meus queridos? A medida de segurança, quando aplicada, dentro dos substratos do crime, para que nós nos lembremos, ela está dentro da culpabilidade. Então, só para a gente recordar, dentro da imputabilidade, nós trabalhamos, então, com a questão da medida de segurança. Ou seja, suponhamos que o agente, ao tempo da ação ou omissão, ele era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito daquilo que ele estava praticando. Então veja que nós não temos o preenchimento dessa imputabilidade, porque na verdade, no meu exemplo, ele é inimputável. Então veja que nesse caso, dentro dos substratos do crime, o que vai acontecer? Ao invés de ser imputado, aplicado a esse agente uma pena privativa de liberdade, a ele será cominada uma medida de segurança, que se manifestará, pessoal, na internação quando a absoluta incapacidade, as circunstâncias de caráter pessoal desse agente indicarem que ele necessita, né, de um tratamento intermitente, ou seja, que ele deve conviver em um regime de internação para receber tratamento psiquiátrico em regime integral, ou ele pode se submeter ou ser submetido, como queiram, a um tratamento ambulatorial, ou seja, esporadicamente, geralmente, semanalmente, ele se desloca até o local de tratamento psiquiátrico ou congênere para realizar esse tratamento ambulatorial, ok? Então veja aqui, quando nós cuidamos lá no artigo 1º, né, da internação, nós estamos aqui dentro da medida de segurança. No entanto, o que acontece? Apesar de ausência de previsão legal do tratamento ambulatorial da Lei de Execução Penal, né, entende-se que aqui também existe aplicação para o tratamento ambulatorial. Ou seja,
Quando for o caso de tratamento ambulatorial, também nessa hipótese, o preso, porque receber... O preso, na verdade, tecnicamente não seria o termo correto, porque geralmente nós vinculamos isso a uma pena privativa de liberdade, mas aquele que necessita desse tratamento ambulatorial, do mesmo modo que o internado, será regido, né? As disposições desse tratamento ambulatorial serão regidas também pela Lei de Execução Penal. Então, atenção para os dois detalhes desse artigo 1º. Primeiro, preso provisório também está abrangido na Lei de Execução Penal. E aquele que é submetido por força da medida de segurança a tratamento ambulatorial também é regido pela Lei de Execução Penal. Ok? Então veja que essas são as primeiras impressões da Lei de Execução Penal. No entanto, pessoal, além disso, nós temos uma controvérsia que eu reputo, inclusive, a mais importante nos últimos tempos do STF, no tocante à execução de pena, no tocante a preso. Então, a gente, quando nós lemos o artigo 1º, nós temos uma impressão de que esse artigo, é necessário que se tenha uma convicção no tocante àquela decisão condenatória que é prolatada. E essa impressão, por muito tempo, foi a que vigorou e a que imperou nos tribunais superiores. E hoje, mais especificamente, a partir do ano passado, houve uma mudança brusca de posicionamento do STF, que foi seguido depois pelos tribunais, tanto a STJ quanto tribunais de primeiro e segundo grau. Tanto tribunais de segundo grau, me desculpe. Então veja que, olha só como que funcionava até o ano passado. Então suponhamos que eu tenha praticado um crime de furto qualificado. Então artigo 155, não, 155 não, vamos a roubo. 157 do Código Penal, roubo. Então veja que no primeiro grau, ela recebeu uma sentença penal condenatória. Essa minha sentença penal condenatória, ela me impunha, na época, um regime de cumprimento de pena fechado inicial. Beleza. Suponhamos que eu recebi essa decisão, essa sentença penal condenatória. Veja que no curso do processo criminal, eu estava em liberdade. Suponhamos que eu não fui presa em flagrante delito, que a minha prisão preventiva não foi decretada, visto que eu era confesso, que eu compareci a todos os atos do processo, visto que não houve de nenhuma forma o preenchimento do artigo 312 do Código de Processo Penal, então eu respondi todo o processo em liberdade. Então veja que diante dessa sentença penal condenatória, eu interpus um recurso de apelação no segundo grau. Então eu apelei. Na minha apelação, a minha tese era de negativa de autoria. Então eu pugnava, eu pretendia a minha absolvição diante da inexistência de comprovação nos autos de que eu efetivamente fui autora delitiva do crime de roubo. Então veja, o que acontece? Suponhamos que no meu exemplo aqui, a minha apelação ela não foi acolhida. Não foi acolhida. De maneira que esse não acolhimento gerou o que, pessoal? Gerou a manutenção da decisão, de primeiro grau. Então veja que manteve-se a decisão que foi prolatada lá pelo juízo de primeiro grau, tudo bem. Suponhamos que dessa decisão do tribunal eu interpus no STJ ou no STF. Primeiro no STJ eu interpus um recurso especial e depois eu interpus um recurso extraordinário. Então veja que o que eu queria
na interposição primeiro do recurso especial e depois da interposição do recurso extraordinário. Então eu pretendia, né, ainda revisar a decisão que foi mantida pelo juízo de primeiro grau, que foi confirmada, aliás, pelo juízo de segundo grau. Veja que nesse caso, o que acontece? Antigamente, até o ano passado, como eu respondi liberdade, como a minha apelação não foi acolhida, mas eu estava em liberdade aqui, né, na fase do processo, pretendia-se ou entendia que pela minha interposição do recurso especial ou recurso extraordinário, eu ainda estava obstando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, entendia-se o seguinte, que olha, tudo bem que a apelação da Laila, ela não foi acolhida, mas por conta da interposição desses recursos, ela ainda vai permanecer em liberdade, até que se tenha, né, uma decisão definitiva dentro de um desses recursos extraordinários. Veja que detalhe, né? Então eu disse recursos extraordinários. Por quê, pessoal? Porque os tribunais superiores, eles entendem o seguinte, eles entendem que recurso extraordinário é o gênero e recurso extraordinário estrito sensu e recurso especial são espécies, ok? Então veja que os tribunais superiores, eles têm esse entendimento. Então, para eles, recurso extraordinário é um gênero do qual são espécies. Recurso extraordinário estrito sensu, quando interposto frente ao STF, e recurso especial, quando interposto no STJ. Ambos possuem, ou aliás, ambos são espécies do gênero recurso extraordinário, justamente porque eles não se prestam à análise de matéria fática, matéria... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite para você, você que acabou de assistir essa videoaula, essa aula demonstrativa aqui do Lá Concursos. Nós temos um curso super competitivo, específico, que nós montamos somente com esses professores top de linha que você acabou de assistir, por apenas aí 10 parcelas de R$15 da Polícia Civil do Estado de Maranhão 2017-2018. É o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza absoluta disso. Pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, se você quiser aí fazer o download desse material didático, é só você clicar aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o nosso site, faz um cadastro simples, não vai pagar nada não, você pode fazer aí, vai efetuar o download desse material do LAC Concurso, tá certo, meus amigos? Espero vocês, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.